Senhor presidente, vereadores, eu venho a essa tribuna hoje falar um pouquinho do que nós comentamos aqui direto, o vereador Giovanni não está presente, mas sobre a empresa Águas de Itu. Na semana retrasada, semana passada nós não tivemos a oportunidade de falar em tema livre, mas na semana passada, lendo o jornal Taperá, e eu vi aqui quando diz o seguinte: Prefeitura confirma nova punição a Águas de Itu após problemas no abastecimento em diversos bairros. O que eu queria dizer sobre isso? Aqui, a Prefeitura diz o seguinte: após críticas da população, principalmente através das redes sociais, e a constatação dos problemas de abastecimento nos bairros, a Prefeitura de Itu anunciou em nota enviada à imprensa que penalizou a concessionária Águas de Itu. O que eu queria dizer a vocês? A Prefeitura fez a primeira delas fixada em 18.191, que foi a multa que a Águas de Itu sofreu. Segunda, 36.382. Terceira, foi 18.000 também, 18.191. O que está acontecendo? A empresa está muito tranquila, porque ela não tem problema de falta d'água. Quem está sendo penalizado são a própria população. Então, quando eu vim a essa tribuna e eu disse que o prefeito Tuízi baixou um decreto onde ele deu 5% de desconto a todos os bairros que foram afetados com a falta de água. O que aconteceu? O prefeito foi, inclusive, até na TV, baixou esse decreto, deu 5% de desconto, só que o que aconteceu? Ao invés dos bairros que sofrem até hoje com a falta de água, que seriam aproximadamente 120 mil reais em devolução à população, 2 bairros foram beneficiados, e nem todas as casas. Então a população, ela poderia ter recebido esse valor, só que ela não recebeu. Então é isso que entristece essa vereadora. Onde foi parar o dinheiro que seria devolvido à população que ela sofreu com a falta d'água? Ninguém sabe. O diretor da agência reguladora, ele oficializou a empresa Águas de Itu com exigências, e o mais surpreendente que foi, depois que ele fez um ofício, mandou até a empresa, o que ele fez? Ele foi até a empresa e trocou o ofício. Ele trocou o ofício. Depois que ele sentou lá, conversou, tomou um café, esse ofício foi trocado. E a população, mais uma vez, foi penalizada. Então eu gostaria aqui de deixar nessa tribuna o que está acontecendo com o diretor da agência reguladora, o que está acontecendo com a prefeitura e o que está acontecendo com a empresa. Porque os três estão muito acomodados e a população sofrendo com a falta d'água. Como? E se não bastasse isso ainda, o que me surpreendeu também, foi feito um empréstimo no BNDES em nome da empresa Águas de Itu, e ao invés de beneficiar a cidade de Itu, vereador Lago, foi beneficiado outras cidades. Outras cidades. Então isso aí tem que ser levantado. Porque quando se faz um empréstimo, por exemplo, a empresa fez um empréstimo em nome Águas de Itu, só que outras cidades foram beneficiadas, porque Itu não recebeu benefício algum. Itu ficou com a falta de água. E a população hoje reclama amargamente da falta de água nas torneiras. Cidade Nova, Portal do Éden, Vila Iane, Vila Mariá, e agora outros lugares também, a empresa não cumpre com sua obrigação. Quando nós batemos aqui em plenário, a prefeitura vai lá, até toma as providências, só que depois eles vão lá e consertam entre eles, e a população continua sem água. E ninguém toma providência. Eu acho que isso aí seria um caso para que essa empresa saísse da cidade e desse lugar para quem tem competência e não deixar faltar água na cidade de Itu. Como disse o jornal, foram feitos alguns investimentos? Foram, mas só que não o bastante para que a população não sofresse como eles estão sofrendo.
Então, que fique aqui registrado, a falta de água em Itu acontece diariamente, não está de forma alguma, vamos dizer assim, parado, não, de forma alguma, porque as pessoas continuam reclamando, os bairros sofrendo com isso e a empresa não toma providência. E daí multa, mas aí o presidente, o diretor da agência reguladora vai lá, toma café lá, senta lá, se ajeita com eles e nós ficamos aqui ouvindo a população reclamando. Então isso não pode acontecer. Eu acho que nós temos que tomar providência e isso eu digo todo legislativo, não é uma crítica, é uma realidade. A população hoje sofre com a falta de água por incompetência de uma empresa que está instalada na cidade de Itu e que a prefeitura não toma as devidas providências de pelo menos conversar com a empresa, que a empresa cumpra com o seu papel. É isso que eu tinha que falar sobre águas de Itu. Outro assunto que eu queria comentar também, até o vereador aqui, que me antecedeu, ele disse, bem falado, vereador Olavo, sobre as empresas que nós perdemos na cidade de Itu. Nós perdemos, e digo mais, o senhor foi bem brando em suas palavras, mas aqui o jornal diz o seguinte: empresários reclamam do atendimento da prefeitura de Itu e transferem empresas para Salto. Então eles foram maltratados, eles não foram acolhidos, Outra coisa mais, o município perderá cerca de 100 postos de trabalho formais e deixará de se beneficiar dos impostos recolhidos por essas empresas. Então isso aí abala a população ituana, porque ao invés de agregar e trazer as empresas para Itu, e quando eu fui presidente dessa casa, inclusive eu fiz um projeto de lei, onde formaria uma comissão, vereador Olavo, para receber os empresários de fora e colocar um tapete vermelho para eles, porque eles merecem, porque eles vêm contribuir com o crescimento da cidade de Itu. Pelo contrário, quando eles chegam até a prefeitura, eles são maltratados. Por quê? Não tem incentivo, não tem quem converse com eles, não tem quem retrate a cidade para eles, de que benefício eles poderiam se beneficiar, e os empresários vão embora e mudam para outra cidade, o que existe já, e aqueles que querem vir também, quando eles veem uma matéria dessa, vereador, eles não vêm mais. Então a cidade hoje, ela fica sendo, fica sendo taxada como uma cidade que não tem trabalho, que não tem emprego. Por quê? Porque as empresas não têm um acolhimento dentro da prefeitura que possa fazer com que elas fiquem aqui. E olha, que não vir empresa é uma coisa, agora perder a que nós temos é muito desagradável. É muito triste isso aí. Então, eu acho que a prefeitura deveria sim, vereador Olavo, formar uma comissão somente para receber os empresários, as pessoas que querem vir para cá. Só que hoje, ao invés disso, eles não têm nenhum respaldo na prefeitura, não tem com quem conversar, e quando eles vão conversar, ainda está aqui o jornal, que não é essa vereadora que está falando, é o próprio jornal que fez essa matéria, que foram maltratados, não gostaram do acolhimento, não tiveram nada de incentivo e foram lá sentar com o prefeito de Salto e lá eles tiveram o merecimento deles. Então eu acho que tu perde com isso e tu não pode passar por um problema desse, por um prejuízo desse e achar que está tudo bem. Quando eu disse aqui no projeto anterior da corrupção, eu não disse aqui, voltando, só saiu um minuto, mas voltando nas empresas, eu não disse dos vereadores, eu disse do que acontece no nosso país e que em todas as câmaras municipais acontece isso. Agora, eu acho que quando a prefeitura chega ao ponto de deixar escapar 5 empresas para a nossa cidade vizinha, sorte de Salto que acolheu e que hoje elas vão ser beneficiadas com o incentivo que o prefeito de Salto vai dar. Outras empresas também que viriam para cá também não vêm. Por quê? Porque lê esse jornal, assiste uma TV e ficam um pouco abalados. Aquela empresa, vereador, a Lenovo, lá, se o senhor pegar lá o retrato da empresa, lá, pode ver os funcionários, a maioria são selecionados de Sorocaba. São de Sorocaba, não são de Itu. E por que não são de Itu? Porque a maioria não são qualificados. Nós não temos cursos de qualificação na cidade.
então eles vão buscar em cidades de fora. E isso aí agride a nossa cidade, porque nós somos, com isso, penalizados, porque os funcionários que são capacitados, as empresas vão embora. E aqueles que não são capacitados não podem trabalhar. Então eles pegam na cidade vizinha de Sorocaba. Pode fazer uma investigação. A maioria dos funcionários selecionados são de Sorocaba, que está na divisa de Sorocaba. Então, Itu não tem condições de trazer uma empresa grande e não prestar um bom serviço em qualificação com os funcionários. Nós temos aí a FATEC, que tem pouquíssimos cursos, e que hoje cursos de qualificação os jovens não têm na nossa cidade. Não só os jovens, como também as pessoas de mais idade. Então eu acredito muito que se tiver uns funcionários capacitados, uns cursos de qualificação, as empresas agradecem. Enquanto não tem, elas buscam fora. Então isso aí penaliza a cidade, penaliza as pessoas que querem trabalhar. Os nossos jovens hoje se encontram desempregados por falta do quê? De cursos profissionalizantes, de incentivo e de uma prefeitura que preste um bom serviço, que tenha qualidade e que dê qualidade. Eu respeito as palavras do vereador Olavo, quando ele diz que não é uma crítica, eu critico o vereador. Eu critico sim, porque isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Perder 5 empresas por incompetência é demais para a nossa cidade. Então é isso que eu queria deixar registrado nessa Casa de Leis, que a prefeitura pecou muito em deixar salvo, levar 5 empresas e a cidade ficar desamparada. Muito obrigada, presidente. Próximo vereador. Vereador Dr. Bastos, por 15 minutos. Peço a palavra. A palavra ao vereador.